Pai Nosso fala sobre isso que está escrito aqui nessa placa. Coração para o rei, pensamentos para o reino. E quando eu meditava na palavra do Senhor, Ele me perguntou seriamente: Cristiano, o que você tem feito para que isso aqui aconteça? O que você tem feito para que o meu reino seja manifestado nesse lugar? Porque Cristo está às portas, Ele está batendo. O reino dele está próximo. Talvez você possa não olhar para isso com uma certeza, mas o reino de Deus é chegado. O tempo está próximo, os sinais estão aí fora. Você liga a televisão e você vê tragédias, você vê morte, massacres de cristãos, pessoas que morreram, crianças, genocídio. E isso no nosso coração, de certa maneira, já se tornou uma normalidade. Você está acostumado a ver isso. Mas ao contrário disso, quando acontece uma coisa boa, é notícia. É uma novidade. Você se espanta quando alguém acha uma carteira, sei lá, com R$1.000 e devolve. Vira notícia de jornal isso. Quando isso tinha que ser o óbvio. Quando isso tinha que ser o básico. Então nós estamos vivendo uma inversão de valores no nosso mundo hoje muito grande. Mas uma inversão de valores muito grande. Eu costumo dizer que eu sou de um tempo em que bastava minha mãe olhar para mim, eu já sabia tudo o que ela queria me dizer. E hoje nós vivemos numa situação que se a mãe olha de certa maneira para um filho, é perigoso ele investir. E se ela retrucar ou falar alguma coisa, a lei permite que ele a processe por agressão ou por qualquer coisa que seja. Então nós estamos vivendo uma inversão de valores muito grande. Muito grande. E eu pensei, Deus, se o Senhor está me dizendo para falar sobre isso, eu preciso achar alguma coisa na sua palavra que diga sobre isso. Porque é a nossa situação atual. E Ele me mostrou na palavra do Senhor que o Espírito Santo de Deus, através do apóstolo Paulo, já nos alertava sobre isso há muito tempo. Há muito tempo Paulo já nos alertou sobre isso. Ele nos alertou sobre o que iria acontecer, sobre as situações que nós estamos passando hoje, e Ele nos alertou sobre o que deveríamos fazer para resolver essa situação. Eu peço a vocês que abram a palavra do Senhor em 2 Timóteo, no capítulo 4. Grandioso é o Senhor que fez todas as coisas. Grandioso é o Senhor que nos colocou aqui nessa noite. Grandioso é o Senhor que preparou tudo para essa noite. Ele preparou a palavra, Ele preparou os louvores, Ele preparou a ministração. Ele escolheu cada vida que aqui está nessa noite. O Senhor preparou todas as coisas, porque esse culto é para Ele. E a Ti nós te entregamos, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, ouvir da nossa boca aquilo que Te agrada. Que os nossos louvores cheguem até a Ti, Senhor. E que seja o Teu Espírito falando nessa noite, Pai. Que caia por terra todo eu, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Graças a Deus. Nós vivemos numa situação hoje no nosso mundo que... uma situação de autodefesa. Se você anda para a rua e você vê alguém mal vestido, alguém mal encarado, a sua primeira reação qual é? Desviar dessa pessoa. Se essa pessoa vem na tua direção, qual é a sua primeira reação? É desviar dela. Porque você já fica com aquele medo, com aquele receio, porque é assim que o mundo está hoje. Se você sai aí na rua é dessa maneira. Se você vê alguém rodeando o seu carro, você já pensa, por que aquele cara está olhando no meu carro? Por que ele está rodeando o meu carro? É isso que nós pensamos. É isso que o nosso mundo tem mostrado para nós hoje em dia. E eu vivi uma situação que eu vou compartilhar com vocês rapidinho. Eu contei pela manhã, tem muito a ver com o que vai ser ministrado nessa noite. Algumas pessoas aqui da igreja já sabem disso, mas Deus tocou no meu coração de partilhar com vocês, porque eu também tinha esse problema. Eu, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o amor de Cristo, eu também vivia essa situação de evitar aquele que me olhasse de mal olhado, ou aquele que não tivesse da mesma maneira que eu estava, ou daquele que tivesse com atitude suspeita. Certa vez a gente foi para Campinas, eu e a minha esposa, deixar meu filho na rodoviária à noite. Por volta de umas 8h30 da noite, nós estacionamos o carro num terreno
baldio separado, que vira estacionamento à noite. Nós deixamos o carro lá, fomos para a rodoviária, eu deixei meu filho. Uma hora depois nós voltamos. E quando nós chegamos lá, haviam 4 ou 5 rapazes do lado do meu carro. Rapazes mal vestidos, com um saco de lata na mão, enfim. E eu confesso perante o Senhor que o meu primeiro pensamento foi um pensamento de defesa. Eu pensei na minha esposa que estava comigo e eu disse para ela assim: entra no carro. Não olha, entra no carro, vamos embora. E nós entramos no carro, eu fechei a porta, ela fechou a porta. E quando ela ligou o carro, um dos rapazes chegou e bateu na porta. Ele bateu na porta. E eu falei: Tati, não saia do carro, deixa aqui, eu vou ver o que é. Eu abri o vidro, o rapaz falou assim: eu posso falar com você 1 minuto? Você pode descer? Eu falei: posso. Orei. E desci do carro e fechei a porta. E quando eu desci do carro, aqueles rapazes me rodearam. Eles fizeram um círculo em volta de mim. E um dos rapazes me falou assim, e eu já estava assim todo preparado, com a minha posição de defesa, porque eu vivo num mundo que me mostra isso todos os dias. Mas o erro não é do mundo, o erro é meu, porque eu conheço a palavra do Senhor, eu conheço o amor dele. Eu não deveria estar com aquela situação que eu estava. E esse rapaz chegou para mim e falou assim: você é de alguma instituição? Eu olhei para ele e falei: não sou de nenhuma instituição. Por quê? Aí ele me disse assim: é porque eu vi o adesivo no carro, tudo Deus. E eu imaginei que você fosse de alguma instituição de caridade. E naquele momento o Espírito Santo me quebrou por dentro. Ele me quebrou. Eu senti como se ele me batesse nos 2 joelhos ali naquela hora. Eu engoli seco. Falei para ele: não, esse é um adesivo da minha igreja, da onde eu congrego. Nós temos um serviço social, mas não é aqui em Campinas. Aí ele começou a me perguntar se eu conhecia algum em Campinas, porque eles tinham vindo do estado deles já há alguns meses, trouxeram dinheiro, mas chegaram aqui e começaram a ver cidade grande, é festa aqui, é festa ali, o dinheiro foi indo embora, e cerveja aqui, cerveja ali, o dinheiro foi indo embora, e droga aqui, droga ali, o dinheiro foi embora. E eles pura e simplesmente queriam um lugar para se recuperar, porque eles queriam voltar para casa. E aquele rapaz falou comigo chorando: eu preciso me limpar para ir embora para minha casa, porque eu não consigo ficar aqui mais. E eu que estava ali a ponto de sair no braço com todos eles para me defender, com medo de um assalto, alguma coisa, eu desci daquele carro negando aquilo que Cristo propaga todos os dias, o amor dele. Precisou que tudo isso acontecesse. E um dos rapazes disse para mim assim: você pode orar conosco? Eu falei: posso. Ora conosco porque nós conhecemos a palavra. O rapaz me disse, minha esposa está aqui, ela sabe disso. E nós fizemos um círculo aí, nós oramos, o manto desceu, eles choraram muito. Nós oramos por uns 10 minutos ali, naquele terreno baldio, num sábado à noite, por volta de umas 10 horas da noite. E Deus falou muito comigo aquele dia, porque eu entrei dentro do meu carro para vir embora, já pensando no que eles vão comer. Porque ele falou para mim: nós vivemos nesse carro aqui, ó, tinha um carro todo quebrado. Nós dormimos aqui dentro, ó, porque nós não temos para onde ir. Nós vivemos de latinha, nós vivemos de um trocado que alguém dá quando olha o carro. E a gente não consegue juntar dinheiro para ir embora. Por isso a gente está procurando uma instituição. Então, queridos, eu estou contando isso para vocês porque, na maioria das vezes, nós desviamos daqueles que precisam de um abraço. Nós desviamos daquele que, pela aparência, nos indica tudo que o mundo está oferecendo aí fora, só que ele está sedento. O mundo está sedento aí fora. E nós precisamos reverter esses valores. Nós precisamos reverter esses valores. Mas tem que partir de dentro de nós primeiro. Na palavra do Senhor, no 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, diz o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino.
Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Até aqui. Eu procurei uma outra tradução, que eu vou ler para vocês, que diz assim, que fala mais a nossa linguagem atual. Portanto, eu insisto solenemente com você diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino. Que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreenda o seu povo quando eles precisarem, estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus. Porque chegará a época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. E agora isso aqui é para nós. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos estes perigos. E não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo. Não deixe por fazer nada do que você deve fazer. Deus é maravilhoso. Nós vivemos uma situação hoje em dia que nós temos medo de sair de casa. Mas o que nós estamos fazendo para mudar isso? O que nós estamos fazendo para exercer o nosso ministério? Porque eu não sei se você sabe, mas você tem um ministério. Você foi chamado para um ministério e você faz parte de um ministério. Você pode me dizer, Cristiano, mas eu não sou diácono, eu não sou recepcionista, eu não me aliancei ainda, eu ainda não batizei, eu não sirvo na Mirim. Como assim eu faço parte de um ministério? Quando você veio por esse corredor aqui, e você ajoelhou aqui e disse, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, Ele te colocou no ministério dele. A partir daquele momento você começou a fazer parte do ministério dele. E o mundo aí fora tem colocado na cabeça das pessoas que você não precisa de tudo isso aqui para servir a Deus. Há o caminho mais fácil. Está cheio de facilidade, está cheio de opções, está cheio de situações que te colocam, que talvez você pense que Cristo está ali, mas Ele não está. E as pessoas aí fora que resolveram dar ouvidos para aqueles que não vêm de Deus, que aqueles que pregam a palavra que não vem do Senhor, talvez até pela fé que eles têm num Deus que não é o Deus verdadeiro, eles vão procurar. Porque eu quero servir a Deus, mas eu não quero passar pela porta estreita que é a cruz. Eu não quero andar pelo caminho estreito, porque Cristo disse que nós andaríamos pelo caminho estreito, que nós passaríamos pela porta estreita. Mas o que nós queremos? A facilidade. Se eu posso ter Jesus num lugar onde eu não preciso jejuar, onde eu não preciso orar, onde eu não preciso me sacrificar, eu vou lá. Ah, mas ali está dizendo que Deus está ali, eu vou lá. Será que Deus está lá? Querido, não, sem sacrifício, sem jejum, sem oração, não há Deus. Não há o amor de Cristo. Porque Ele se sacrificou, Ele passou pelo caminho estreito, Ele foi moído, Ele sofreu dores, para que nós estivéssemos aqui hoje, para que você estivesse aqui hoje. E Satanás tem usado essas situações para que as pessoas desse mundo olhem para aquilo que Ele tem oferecido, para as facilidades, para as opções. E nós, como embaixadores do reino de Deus, porque nós dizemos aqui na igreja, venha o teu reino será manifestado,
Desce teu reino sobre esse lugar. Muito lindo. Deus tem olhado para nós aqui dentro da igreja. Mas e da porta para fora? O que nós temos feito para manifestar o reino do Senhor? Porque, querido, dentro de 4 paredes, onde todo mundo está no mesmo propósito, é uma bênção. O Senhor está, Ele faz parte. Mas quando você sai por aquela porta, o Espírito Santo de Deus vai junto com você, para que você faça a tua parte nesse ministério. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele pode mudar esse mundo aí fora no estalar de dedos, se Ele quiser. Ele pode simplesmente olhar e transformar tudo. Mas Ele escolheu você para fazer isso. Ele te chamou para isso. Ele te colocou no ministério dele. Ele disse: filho, eu preciso que você faça a tua parte. Você tem orado a mim e eu tenho te ouvido. Você tem orado pelo reino e eu tenho te ouvido. Mas você precisa sair da tua zona de conforto. Você precisa dar o primeiro passo. Nós oramos sempre que vamos ganhar Jaguariúna para Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus tem ouvido esta oração. Mas o que nós temos feito para trazer Jaguariúna para Cristo? Quantas pessoas nós já trouxemos para Cristo? Porque não é fácil. Não é fácil. Pegue todos os anos que você tem de ministério e multiplique por cada pessoa que você trouxe para Cristo. Divida pela quantidade de pessoas que você trouxe para Cristo. Se você tem 15 anos de ministério, nesses 15 anos você trouxe 3 pessoas para Cristo, foram 5 anos para você conseguir trazer cada pessoa, então não é fácil. Mas você tem o que você precisa dentro de você. Você tem o que você precisa para fazer isso. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. E é tudo que você precisa, você não precisa de mais nada. Você precisa da tua atitude para que esse reino seja manifestado, para que o reino do Senhor venha sobre essa cidade, para que o reino do Senhor venha às nações. O primeiro passo é seu, é meu, é da minha família, é da sua família. Porque Ele resolveu nos escolher. Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos Ele nos escolheu. Porque você já fazia parte do plano dEle antes de você nascer. Você já estava nos planos dEle. A palavra diz que Cristo está em nós, que o reino de Deus está em nós. Então nós temos que fazer a nossa parte, temos que fazer alguma coisa assim. Não caia, querido, nessa enganação de que você não precisa se sacrificar. Eu não preciso estar dentro de 4 paredes para mim falar com Deus. Precisa sim. Eu não preciso estar na igreja para mim poder encontrar com Deus. Precisa sim. Eu não preciso jejuar. Precisa sim. Mas Deus não quer que eu passe fome. Ele não está olhando se você está passando fome, Ele está olhando pelo seu sacrifício. Ele está olhando para que você está deixando uma coisa que talvez seja importante para você em louvor e honra a Ele. É isso que Ele está olhando. Então você precisa sim. Mas eu não preciso orar o dia todo, porque basta orar uma vez que Deus já ouviu. Você precisa orar o dia todo, sim. Como a Karen disse agora há pouco, você não come o dia inteiro. Então você tem que se alimentar da palavra o dia inteiro. Porque você esquece. Ela se torna um segundo plano. E quando a palavra de Deus se torna um segundo plano, o reino de Deus se torna um segundo plano. O rei fica em segundo plano. E às vezes ele fala contigo e ele te cobra. Aí nós entramos naquela de que não é conosco. Deus, é o Senhor que está falando comigo mesmo? Acho que é coisa da minha cabeça. Eu lembrei de uma situação, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu acho que não é Deus que está falando. E você dorme e acorda e aquilo está na sua cabeça. Querido, é Deus que está falando com você. Qual pai não conversa com teu filho? Porque o Deus que eu sirvo, queridos, é um Deus fiel, é um Deus maravilhoso, é um Deus justo, um Deus que me abraça, que me acolhe, mas Ele é um Deus que me corrige. Ele é um Deus terrível, a palavra diz que Ele é um Deus terrível. E muitas vezes nós queremos ouvir de Deus aquilo que agrada o nosso coração. Nós queremos ouvir do nosso pai: filho, eu tenho orgulho de você. Filho, eu te amo. Filho, você foi muito bem na escola. Filho, você está cumprindo os meus mandamentos. Você está fazendo tudo que eu te pedi. Mas esse mesmo pai fala para você: por que você não fez aquilo ali? Você lembra que eu pedi para você aqui fazer aquilo? Por que você não fez? Ele é pai.
Nós aqui que somos pais e mães sabemos como é que é isso. E vocês que são filhos e ainda não são pais nem mães também sabem que é dessa maneira. E é assim que Deus age na nossa vida. Paulo nos alertava lá atrás sobre falsos profetas, sobre falsos deuses. E tudo isso está tirando as pessoas de dentro da igreja. Tudo isso está tirando as pessoas diante da presença do Senhor. Tudo isso está fazendo com que as pessoas esqueçam o amor de Cristo. Porque o mundo está cheio de facilidade. O mundo está cheio de facilidade. Eu citei um exemplo hoje de manhã cedo. Está muito em moda por aí. Balada gospel, danceteria gospel. Eu não consigo imaginar Jesus Cristo no lugar daquele. Eu não consigo, me perdoem, eu não consigo. Isso está gravado dentro de mim. Ah, mas estão adorando a Deus. Eu não me lembro dos 12 apóstolos fazendo uma balada para adorar a Deus. E na palavra do Senhor não diz que eu posso fazer isso. Ah, mas vai ter um rodeio gospel, eu vou lá, é só música de Jesus. Eu não lembro de ter lido isso aqui na palavra do Senhor. Querido, isso é enganação. Essa é uma forma que o diabo usou. Ele achou de usar as pessoas para fazer com que elas pensem que estão indo na direção do Senhor, quando na verdade elas estão se afastando do Senhor. É isso que ele quer. Ele não é o pai da mentira? Então ele usa a fé, talvez até verdadeira, dessas pessoas para colocar elas num caminho onde elas acham que vão encontrar o Senhor lá no final. Mas quando chega lá no final, não é Jesus que está lá. Como disse o pastor Ricardo, não é Deus que está no topo da escada. Você começa a subir o primeiro degrau, o segundo, o terceiro, de repente você começa a estabilizar, aí você começa a descer o primeiro, o terceiro, o quarto, aí você fala, bom, mas para Cristo eu não tinha que subir, por que eu estou descendo agora? Porque Satanás enganou. Porque Satanás usou uma situação para te colocar num caminho que talvez você achasse que era o caminho do Senhor, quando na verdade não era. E nós temos o discernimento para isso. Mas o que nos faz ir por esse caminho? A facilidade. A falta de se dedicar ao Senhor. A falta de se prostrar diante dEle, de joelho no chão e orar. E ser fiel a Ele. Ele te chamou para um ministério, você precisa cumprir o seu ministério. Você tem um antídoto dentro de você. Porque aí fora há uma doença correndo nesse mundo. Há um câncer correndo nesse mundo. E é o câncer da corrupção, é o câncer da prostituição, é o câncer das drogas, é o câncer da roubalheira, é o câncer dos assaltos, é o câncer dos falsos profetas, é o câncer dos falsos deuses. Isso está corroendo o mundo aí fora. Está corroendo o mundo. E nós, eu, vocês, aqueles que conhecem a Jesus, nós temos o remédio para isso. Nós temos o antídoto para isso. E você pode perguntar, mas que remédio que é esse? O amor de Cristo. A palavra do Senhor. Aquilo que Deus colocou no teu coração quando você veio aqui, se prostrou nos pés dele. Para muitas pessoas, o dia que você aceita Jesus, talvez seja um dos dias mais lindos da sua vida. E por que não fazer com que o meu irmão lá fora não tenha essa mesma alegria, essa mesma felicidade que eu tive? Esse é o meu ministério. Foi para isso que Cristo me chamou. Para expandir o reino dele. Para manifestar o reino dele. Porque nós dizemos, venha o teu reino, talvez pensando que o reino de Deus vai descer e bum, aqui na terra. Não, precisa começar aqui. Você precisa manifestar o reino dele aqui na terra, através das pessoas, através daquele que não conhece a palavra do Senhor, através daquele que nunca teve um abraço sincero na vida dele. É assim que se manifesta o reino. É assim que se manifesta o reino de Deus. Propagando o amor de Cristo. Propagando o amor de Cristo. Levando o amor que você tem dentro de você, o amor que Ele colocou dentro de você. As pessoas precisam ser amadas, queridos. Há situações em que você abraça uma pessoa, ela olha para você e fala, você me abraçou, faz muito tempo que eu não ganhei um abraço. Há essas situações, já aconteceu comigo.
E eu creio que isso aconteceu com alguns de vocês aqui também. É prazeroso você fazer o bem para alguém. É prazeroso, dá vontade de você sair contando para todo mundo que você fez um bem e que aquela pessoa ficou muito feliz, que aquela pessoa nunca teve uma atitude daquela na vida dela. É prazeroso. Mas o que nos impede de fazer isso? Você pode dizer para mim assim: ah, Cristiano, mas eu não sei falar. Eu não tenho facilidade com as palavras. Eu também não tenho. Ah, mas eu não estudei, eu não me formei, eu não me dediquei, eu não decorei vários livros. Eu também não. Ah, mas a minha parede não está cheia de diplomas. A minha também não. Mas você tem aí dentro de você o que você precisa. Abra comigo em Lucas 12:11, desculpa. Eu vou ler essa palavra e eu peço a vocês que isso grave no coração de vocês. Grande é o Senhor que fez todas as coisas. Maravilhoso é o nosso Deus. Digno e bendito tu és, Deus. Em Lucas, capítulo 12, verso 11, diz o seguinte: quando vos levarem às sinagogas e perante a governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. E agora, diante dessa verdade, como nós ficamos? Eu vivi essa realidade naquele dia, naquele estacionamento. De não ter dado ouvido ao Espírito Santo de Deus. De ter pensado na minha defesa, de ter pensado na proteção da minha esposa. Quando aquela vida só queria um caminho para sair do mundo onde ela estava e entrar de novo no caminho de Deus. Você não tem que se preocupar com nada, querido. Você não tem que se preocupar com nada. Você tem sim que buscar a palavra do Senhor todos os dias. Você tem sim que meditar em cada versículo que falar contigo nessa palavra. E levar ele a quantas pessoas puderem. Porque é disso que esse mundo precisa. Isso aqui, é o antídoto, isso aqui é o remédio que você tem que levar. Isso aqui é o que precisa para a Jaguariúna ser salva para Cristo. É isso aqui que precisa para aquele parente seu que não conhece Jesus, que você tem orado por ele. É isso aqui que você precisa para vencer aquela situação no seu trabalho. É isso aqui que você precisa para mudar o deserto onde você está vivendo hoje. É isso aqui que você precisa para acalmar teu coração no teu momento de angústia, no teu momento de tristeza. Porque nós temos um grande problema, queridos. Nós lembramos, na maioria das vezes, nós lembramos que nós somos de Cristo no nosso momento de aflição. Quando você está moído ali, quando você olha para todos os lados, você não tem mais para quem recorrer. Ah, mas eu já pedi ajuda para fulano, eu já falei com meu pai, eu já falei com a minha mãe, e eu já fui no médico, e eu já pedi aumento, e eu já pedi para sair do trabalho. Não tenho mais ninguém, eu vou falar com Deus. Aí você lembra que tem um secreto. Você lembra que o Senhor te acolhe no braço dele, aí você chega lá e diz: Senhor, Tu sabe das minhas necessidades, me ajuda, vem sobre mim, eu te peço perdão, Senhor, por tudo aquilo, eu te peço perdão por ter esquecido, eu te peço perdão porque não te procurei antes. E o Senhor, na infinita bondade dele, diz para você assim: eu te perdoo. O que você precisa? E você coloca o seu propósito nas mãos do Senhor, e Ele pega a tua causa, Ele analisa, e Ele vê: isso aqui já foi na cruz do meu filho. Não é para você estar passando por isso agora. Isso aqui já foi na cruz do meu filho. Pai. E passa uma semana, aquilo se manifesta na sua vida, e você fica todo feliz, todo feliz. Você fica todo feliz: ah, meu marido voltou. Ah, meu filho saiu das drogas. Ah, aquela causa que estava perdida que eu não recebia, eu recebi. Ah, o dinheiro que eu precisava entrou. Vou dar uma festa para comemorar. Não. Você tinha que estar aqui, de joelho, agradecendo para Ele.
Porque é isso que nós fazemos. Eu não digo vocês, eu me incluo. Eu me incluo porque eu sou ovelha também, como vocês são. Não sou melhor nem sou pior. Tenho os mesmos problemas também. Nós esquecemos de colocar na mão de Cristo as nossas alegrias, as nossas riquezas, as nossas felicidades, porque nós lembramos dele nas nossas aflições. O nosso amor por Cristo e o nosso amor por Deus muda conforme a nossa situação, e isso não pode acontecer. Porque a palavra do Senhor diz que Cristo, Ele te amou lá na criação do mundo. Ele te amou naquela cruz. Ele te ama hoje. E Ele vai te amar amanhã, quando você não estiver sobre essa terra mais, da mesma maneira. Então por que que o nosso amor por Ele e a nossa busca por Ele tem que oscilar, tem que ser diferente da dele? A palavra nos diz que nós somos semelhança dele. Se nós somos semelhantes a Ele, por que que o nosso amor por Ele é diferente? Por que que o nosso amor é inconstante? Ele só está te esperando. Quando Ele me deu essa palavra, eu falei, Senhor, será que é isso que a tua igreja quer ouvir nessa noite, Deus? O Senhor tem certeza? Ele falou, Cris, eu sou o dono do mundo. Cada pessoa que está lá, eu conheço o coração de cada uma. Eu sei quem está lá, quem vai ouvir. Eu sei quem está lá, quem não vai ouvir. Eu sei quem está lá que vai dizer, é só mais uma ministração. Amanhã eu volto aqui de novo. É como o pastor Ricardo fala sobre abrir a Bíblia. Você abre, opa, não é essa a palavra. Não é. Ah, é essa aqui. E Deus ministra isso no coração da gente. Você vai levar essa palavra. Porque meus filhos precisam ouvir que eles estão fora do caminho que eu projetei para eles. Que eles precisam amar Cristo da maneira como eu amo eles. Que eles precisam estar no caminho do Senhor da maneira que eu determinei para a vida deles, na estrada estreita. Cristo não carregou uma cruz de borracha por você. Ele não carregou uma cruz de papel. Ele não estava com tênis, com amortecedor quando carregou aquela cruz. Ele carregou uma cruz pesada sobre um corpo machucado, numa estrada de pedra, com os pés machucados. Para que você estivesse aqui hoje. Para que você pudesse chegar no final desse culto, ir embora para sua casa e deitar na sua cama quentinha e dormir. Para que você tivesse o seu almoço amanhã, para que você pudesse acordar amanhã cedo e abraçar o teu filho, abraçar o teu marido. Para que você pudesse ter um teto sobre a sua cabeça hoje. Foi por isso que Cristo morreu. Foi por você. Então você tem que manifestar o reino dele nessa terra. Ele precisa que você faça isso? Não, mas Ele te escolheu para fazer isso. Você é parte desse reino. Você é parte desse plano. E a alegria dele é ver você fazendo isso. O Senhor me disse, eu disse pela manhã, e eu sinto no meu coração de dizer isso a vocês. Nós precisamos amar, queridos, sem sentir cheiro. Nós precisamos amar sem sentir cheiro. Porque em determinadas situações, dependendo do cheiro da pessoa, como o modo ela está vestida, você não abraça, ou você dá um abraço diferente. Eu já vivi isso. Eu preciso testemunhar isso. Porque Deus mudou o meu coração quanto a isso. E eu creio que Deus mudou o coração de muitos aqui quanto a isso. Mas isso precisa ser mudado. Você precisa amar sem sentir cheiro. Porque quando você veio aqui, nos pés dele, você não estava brilhando. Você veio até ele aqui, ó, saindo de um poço de lama, com um monte de corrente presa nos teus pés, carregando fardos que não eram teus, carregando culpas que não eram tuas, carregando o peso de algo que você fez para a vida de alguém, carregando dores que alguém fez para a tua vida. Foi assim que você chegou aqui. E ele sentou aqui e falou para você aqui, deita aqui no meu colo. E quando você deitou no colo dele, ele pegou a mão dele, ele molhou a mão dele e ele começou a te limpar. Ele soltou uma corrente, ele tirou um fardo, ele tirou aquela roupa suja, ele pegou uma veste branca e colocou. Ele pegou um unguento e passou na tua ferida, na onde a corrente estava machucando ali no seu tornozelo, no seu pulso. Ele passou um unguento ali e te curou. Ele penteou o teu cabelo.
E você dormiu no colo dele. E quando você acordou e olhou para ele, ele pegou você pela mão, te colocou de pé e falou, agora vai. E isso que eu fiz com você aqui, você vai fazer com alguém lá fora. Isso é um ministério que você tem. É para isso que você foi chamado, é para isso que eu fui chamado. É para isso que todos nós fomos chamados, queridos. A única coisa que te impede de manifestar o reino de Deus é você mesmo. É só você que te impede. Não é a situação, não é o teu falar bonito, não é o teu saber orar com perfeição, não é a quantidade de conhecimento que você tem da palavra, é o amor que está dentro de você. É o que o Espírito Santo de Deus manifesta através de você. Só isso que você precisa. E se você tinha alguma dúvida de que o Espírito Santo de Deus te usa, você viu na palavra hoje. Está aqui. Isso aqui não é a verdade? A verdade está aqui. Você não tem que duvidar. Você não tem que se sentir incapaz de nada, querido. De nada. Você não tem que se sentir incapaz de nada. Você não tem que olhar para aquela situação que você está passando e dizer, eu não sou capaz de resolver. Deus é capaz de resolver. Sim, Ele é capaz, mas Ele quer que você resolva. Porque se Ele resolve hoje, resolve amanhã, resolve depois de amanhã, você não busca Ele mais. Você não vai se esforçar. Você tem que tomar uma posição. Você tem que buscar. Você tem que ir atrás. O primeiro passo é seu. Ele te deu o livre-arbítrio de você dar o primeiro passo. Ele não vai deixar você mimado. Ele te mima de outra maneira. Ele te bota no colo, ele faz você descansar, ele te alivia quando você precisa. E muitas vezes ele fala para você assim, ó, tá vendo aquela vida ali, ó? Não vai fazer nada? Ah, Deus, eu vou orar por ela. Amém, pode orar. Orou? Orei. Você não vai fazer nada? Não, eu estou orando por ela, ora. Você não vai fazer nada? Ei, tá vendo essa vida aqui, ó? Senhor, eu vou fazer. Perdeu o galardão, querido. É dele. E aí? A palavra do Senhor diz que se você tem a oportunidade, a possibilidade de salvar uma vida para Cristo e você não fizer, Ele vai cobrar isso de você. E o que nós estamos fazendo para isso? Eu tenho pessoas em casa que ainda não aceitaram Jesus. Deus sabe da minha luta com elas. E tem uma coisa que a gente diz muito, é que no tempo de Deus vai acontecer. Amém, no tempo dele vai acontecer. Mas qual foi o seu primeiro passo para que no tempo de Deus isso acontecesse? Se você não falar de Deus para ela, ela não vai saber. Se você não sair pela rua falando de Deus, você não vai ganhar Jaguariúna para Deus. Você pode orar, amém, é uma bênção, você ora, você move o céu. Mas Deus quer que você dê o primeiro passo para que isso aconteça. O primeiro passo é seu. Ah, mas o meu chamado é missão, eu quero fazer missões, eu vou orar, porque eu quero ir para a China, eu quero ir para a África, amém, glória a Deus. Que Deus queime esse desejo no teu coração. Quer fazer missões? Pega um ônibus de manhã cedo lotado e vai falar de Deus para as pessoas dentro do ônibus. A palavra não diz que cuidar primeiro da casa de Israel? Não. Querido, você não precisa de posição, você não precisa de título, você não precisa de um destaque, de um status para manifestar o reino de Deus. Você só precisa do Espírito Santo que está aí dentro, mais nada. E querer, porque a única coisa que te impede é você mesmo. São as desculpas que você arruma para que o reino de Deus não seja manifestado. É isso que te impede. Mais nada te impede, querido. Mais nada te impede. Exerça o teu ministério. Você é luz. A luz que brilha no Rei brilha através de você. Deixa ela brilhar. Deixa ela brilhar onde há escuridão. Deixa ela brilhar nas esquinas. Deixa ela brilhar nas vielas. Deixa ela brilhar através de você. Vai lá, clareia aquele lugar. Vai lá e manifesta a graça do Senhor naquele lugar. Não deixa a vergonha te impedir. Porque um grande inimigo que Satanás colocou contra a manifestação do reino de Deus é a tal da vergonha.
Eu não vou falar de Deus para eles, eles vão achar que eu sou doido. Sim, você é doido, eu sou doido. A palavra não diz que Deus escolhe os loucos para confundir os sábios, então eu sou louco. Querido, você tem tudo na mão. Deus te escolheu, Deus te separou. O fato de você estar aqui sentado ouvindo essa palavra já é a manifestação do reino de Deus na sua vida. É a manifestação do amor dele em você. Você poderia estar em qualquer lugar agora. Todos vocês são milagres, vocês sabem disso. Cada um de vocês é um milagre individual. Ou ninguém aqui passou por nenhuma situação que não clamou Deus e Deus te tirou daquela situação? Se você estiver aqui nessa situação, você deveria ter sido arrebatado já. Mas tem uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês. Eu não posso mudar vocês. Uma ministração, talvez até influencie, mas ela não pode mudar vocês. Vocês precisam mudar vocês. Nós precisamos nos mudar. Nós precisamos nos posicionar. Isso tem que partir daqui de dentro da gente. Isso tem que partir do seu interior. O Espírito Santo está dentro de você. Deixa ele falar, deixa ele agir. Não repreenda o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Você não precisa de nada, só do que o Espírito Santo de Deus ministra na sua vida. Você precisa vir aqui, sim, todo fim de semana, ajoelhar nos pés do Senhor. Quando não aqui, na sua casa, no seu secreto, busca o Senhor em toda situação. Coloca o Senhor diante de todas as coisas que você for fazer. E ainda que não seja o resultado que você espera, ainda que não seja, ainda que o fardo que você carregue não seja o que você queira carregar. Talvez você entrou aqui nessa noite carregando um peso de uma coisa que não é sua. Ou talvez carregando um peso de uma coisa que você fez para a vida de alguém. E você pode dizer para mim assim: Cristiano, mas eu oro a Deus. Eu oro a Deus e eu continuo com essa dor. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Talvez o que você esteja passando hoje, talvez seja um fardo para você hoje, mas como foi ministrado aqui, ele está no amanhã. E se você não passar por esse fardo agora, amanhã o fardo pode ser muito maior do que o que você está passando hoje. Deixa o Senhor manifestar na sua vida. Deixa o reino de Deus manifestar na sua vida. Deixa o Espírito Santo agir. Não repreenda. Não repreenda. Tenha um discernimento no seu coração que a única coisa que você precisa é aquilo que está queimando dentro de você. Aquilo que você tem dentro de você aqui, que você está segurando para não colocar para fora, deixa sair. Deixa sair. Deixa a glória do Senhor manifestar ao seu redor. Talvez a pessoa que está sentada do seu lado agora, ela pode estar destruída por dentro, mas você olha para ela, ela está sorrindo, ela está com um sorriso no rosto, mas por dentro ela pode estar destruída, precisando de um abraço. Ela pode ter saído de casa hoje e falado: Senhor, em nome de Jesus, coloca alguém na minha vida para ministrar uma palavra para mim. E talvez você do lado dela pode fazer isso. Então faça. Ah, Cristiano, mas como é que eu vou adivinhar se ela não me fala? Deixa Deus falar com você. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. É assim que Ele age. Em tudo que você fizer, em qualquer situação, faça valer a pena aquilo que Deus colocou. Faça o ministério dele valer a pena de verdade. Deixa Deus agir na sua vida, querido. Não coloque impedimentos no que o Espírito Santo quer fazer. Não coloque impedimentos. Saiba sempre essa verdade, que você é a única coisa que te impede de manifestar o reino de Deus. Mais nada. Não importa a situação, não importa o lugar, não importa quem esteja do teu lado, quem não esteja do seu lado. Não importa se você é humilhado, se você é afrontado, se você não precisa de nada, se você tem tudo. Não importa. Tudo isso vai ficar. Só a palavra de Deus passará. Mais nada. O que importa está aqui, querido. Isso aqui é uma carta de amor de Deus para você. E é isso aqui, é esse amor que você tem que levar aí fora, para reverter
esse mundo que está aí, essa inversão de valores que a gente vê aí fora. É isso aqui que você precisa levar. Leva um abraço, sem sentir cheiro. Leva um abraço. Não negue, querido.